Lucas 18, 15. O tema da minha mensagem hoje é dependentes de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Traziam-lhe também as crianças de colo para que as abençoasse, mas ao verem isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: deixai que as crianças venham a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Hoje a gente vai ficar só nessa parte aí, tá bom? Olha para cá, por favor. Os irmãos se lembram, né? Nos últimos domingos, eu falei sobre as duas parábolas anteriores aqui no capítulo 18, onde a primeira, Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Ou seja, ele ensina que a oração ela deve ser algo constante. Devemos ter uma vida de oração, uma disciplina, assim como nós temos a disciplina de escovar os dentes todos os dias, assim deve ser a oração. Nós não devemos deixar os afazeres, nós não devemos deixar o trabalho, coisas do dia a dia, tomarem tanto nosso tempo, nos sugarem tanto, a ponto de não haver tempo para orar. Porque, via de regra, é a desculpa que nós damos. Você tem orado? Tem tanta coisa para fazer que, às vezes não acho tempo para orar. Lutero, ele pensava de uma forma diferente. Ele dizia, eu tenho tanta coisa para fazer, que é por isso que eu preciso orar mais. Então, a oração é de suma importância. E Jesus explicou naquela parábola onde ele usa uma viúva que chegava diante de um juiz que não temia Deus, que não temia homem algum, e ela insistentemente dizendo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E diz a Escritura que aquele homem diz assim, olha, se bem que eu não temo a Deus, eu não temo a homem algum, mas porque essa viúva me importuna, eu vou julgar a sua causa. Por amor de mim, óbvio, né? Porque ele está me amolando muito. E então o Senhor faz essa comparação, mas calma aí, se uma mulher dessa, diante de um juiz ímpio, tem o seu pedido atendido, quanto mais o nosso Deus, quanto mais o nosso Senhor. Óbvio que ele nos vai atender. E depois, então, ele entra na parábola do fariseu e do publicano. Primeiro, ele ensina sobre o dever de orar sempre, de orar constantemente, e depois ele vai ensinar a forma de se orar. E como é a forma de orar? Humildade. Lembra? O fariseu, ele chega diante do Senhor e diz, Deus, graças te dou que não sou como os demais. Ou seja, eu sou melhor que todo mundo aí. Não tem ninguém como eu. E então diz a Escritura que o publicano, que era o coletor de imposto, político corrupto de sua época, que por diversas vezes enriquecia de forma ilícita, cobrando imposto do seu próprio povo, diz a Escritura que aquele homem lá do fundo diz, Deus, se propício para comigo, pecador. E este homem sai justificado, e não o primeiro. Então o primeiro ensina a importância de orar sem cessar, e depois a forma de orar com humildade. E então nós chegamos aqui, no versículo 15, Lucas, o evangelista aqui, ele poderia de fato ter em mente uma conexão com a última parábola, com essa aqui do publicano, ao qual eu falei. Porque se de fato foi isso, se de fato ele pensou, olha, vou fazer a associação aqui, né, desta última parábola com a questão das crianças que aconteceu. O que na verdade nós vemos aqui nesses 3 versículos que lemos, é que, mais uma vez o evangelho ele vai ratificar o modus operandi da salvação, né? Não sei se eu posso dizer desse jeito. A forma como Deus opera a salvação. Mais uma vez, é isso que nós vamos ver aqui. Ou seja, no reino de Deus, não dá para você entrar se vangloriando de quem você é, do que você tem, do que você faz. Mas é de suma importância que você venha aprender a ser humilde como publicano. E aqui ele vai usar mais uma vez o exemplo das crianças. E eu quero passar 2 princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor. O primeiro princípio que nós vemos é Jesus, ele não vê crianças como estorvo, como empecilho, como pessoas que apenas atrapalham. Falando de forma natural, primeiramente, claro, né, no versículo 15, ele vai dizer assim, traziam-lhe também as crianças de colo para que as abençoasse, mas ao verem isso, os discípulos os repreendiam, os homens, né, que traziam as crianças. Veja, Jesus, ele está em determinado lugar e as pessoas trazem crianças para que o Senhor orasse por elas. E na maioria das vezes ele orava impondo as mãos, tocando. E eu fico imaginando Pedro e alguns outros discípulos ali todo ranzinza, bravo, porque imagina o mestre cheio de trabalho, esse pai trazendo essa criançada toda. Eu fico imaginando, imagina se fosse eu chegando com 4 de uma vez. Tinha por que Pedro ficar bravo? Claro que tinha.
4 crianças de uma vez, assim, os discípulos talvez olhando. Aquele ali só pode ser filho do Judas, um molequinho ruim, traíra, bagunceiro. E então, por conta disso, eles achavam que não, está atrapalhando o mestre. Lembrando, qual é o contexto aqui? Para onde Jesus estava indo? A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava indo rumo a Jerusalém. Este aqui é o final do Evangelho, estava indo para Jerusalém fazer o quê? Morrer. Jesus está pegando a sua via dolorosa, o caminho do martírio, do sofrimento e da entrega a Deus. Iria morrer. E no meio deste caminho angustiante, você imagina, queridos, esses dias eu ouvi a história de um pastor, que um amigo meu compartilhou comigo, que ele estava muito doente, o médico deu apenas 6 meses de vida a ele. Se nós recebemos uma notícia dessa, a tendência é vivermos esses 6 meses da forma mais intensa possível. Jesus Cristo aqui não era o prazo de 6 meses, ele sabia, Jerusalém, morte, acabou. Seus dias estavam contados. E mesmo assim, sabendo, imagine o psicológico, sabendo, eu vou morrer daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, acabou. E mesmo ele indo para Jerusalém, sabendo que a sua vida iria se findar ali, que ele sofreria assim como tinha sido profetizado, diz a Escritura que no meio dessa via dolorosa, no meio dessa angústia, ele acha um tempo para orar com as crianças, para se dedicar às crianças. Nessa caminhada dolorosa, ele consegue achar um tempinho na sua agenda para crianças, para mostrar o quanto as crianças também são importantes. E nós vemos aqui, basicamente, 2 grupos de pessoas. Primeiro, nós vemos aqueles que levaram as crianças a Jesus Cristo, porque, como nós vimos aqui, essas crianças, elas não foram sozinhas. Foram levadas por alguém. Não sei quem as levou, provavelmente os pais, mas sejam os pais ou outro responsável, essas pessoas, elas viram que as crianças também tinham a necessidade de ir a Jesus Cristo, de ser tocada por Ele, de ouvir o Evangelho. E é tão certo que a palavra grega aqui usada para crianças é brefos, que significa de fato, sabe o quê? Criança de colo, como é traduzido aqui, no meio do século 21. Lactente, criança que mama no peito. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele acha tempo para orar com crianças que ainda mamam. Crianças que não ouviriam o Evangelho, pelo menos de forma lúcida, para tomar alguma decisão, para pensar a respeito. Mas Jesus consegue achar tempo para cuidar de bebê e para orar com bebês. As crianças, elas podem e devem ser levadas a Cristo. E quando eu digo aqui, é óbvio, né? Não só as bebês, todas. As crianças podem e devem ser levadas a Cristo. Hoje nós podemos, sim, associar e levar as crianças a Cristo com trazê-las ao culto, porque é onde o povo de Deus congregado se reúne para fazer o quê? Para ouvir a Cristo através da palavra do Senhor, para ouvir o Evangelho. Então, nós entendemos, por conta de várias passagens, inclusive esta, que crianças não são peso. Não. Crianças não são fardo, como muitos dizem. Ai, filhos, tudo isso? Nossa, pensa bem. Não, nós não entendemos filhos com esse significado. Nós entendemos que filhos, como diz a Bíblia, são herança do Senhor. É de suma importância que os pais, que os responsáveis, tragam os filhos para cultuar a Deus. Nós não temos o hábito de batizar crianças, né? Nós apresentamos, e eu acho que até nas igrejas reformadas, onde crianças são batizadas, eu não me recordo de haver padrinhos. No catolicismo tem bastante, vocês sabem disso. E via de regra, para que serve o padrinho católico? É para que, na falta dos pais, ele se responsabiliza para continuar ensinando a criança nos caminhos do catolicismo. Essa é a função do padrinho, né? Olha, o pai, a mãe morreu, alguma coisa assim. Ele, com o padrinho, com a madrinha, ele se responsabiliza para continuar ensinando a criança aquele credo ao qual ele acredita. Eu sei que nós não somos católicos, mas é de suma importância que nós venhamos a entender a importância de ensinar o credo do Evangelho aos nossos filhos. Precisamos ensiná-los a cultuar religiosamente. Eu sei que pode parecer uma palavra negativa, até católica, né, como eu disse. Religiosamente, porque, pastor, a pessoa pode estar indo por ir. É importante vir por vir.
para que o Senhor possa, com o tempo, ir tocando o coração e transformando, e a pessoa vai crescendo no conhecimento, mas é de suma importância. Mas você pode argumentar assim, pastor, mas imagina lá uma criança, por exemplo, da idade do meu terceiro, 4, 5 anos. Uma pessoa dessa, uma criança dessa, não vai entender tudo. Você adulto às vezes não entende. Óbvio que a criança não vai entender. Mas o pouco que se entende é fundamental para que ela possa ir crescendo no conhecimento do Senhor. Além do mais, valores vão sendo passados. A criança vai sendo moldada. Eu lembro um filhinho de uma irmã que toda vez, tinha culto domingo, daí chegava na segunda-feira, o menininho dizia assim, mãe, hoje tem igreja? A mãe dizia, filho, hoje não. Falta quantos dias para a igreja? Daí eu contava, né? Segunda, terça, quarta. 3 dias. Amanhecia outro dia, mãe, e hoje? Tem igreja? Não, filho, hoje não tem. Daí no outro dia, mãe, hoje tem igreja? Hoje tem. Ai, que legal. Pode ver, não lembra da pregação, não lembra, talvez, uma estrofe que foi cantada. Mas olha a importância de moldando na criança, a importância de compromisso, de estar num lugar com mais pessoas, onde tem um pessoal que primeiro ora, toca, depois tem um homem que fala, via de regra, às vezes eles vão dormir e acordar só em casa. Não tem problema não. Mas para a criança entender a importância dessas coisas e os pais indo passando este valor. Ah, pastor, mas crianças atrapalham o culto. Não tem problema. Não tem problema, crianças. Nós, adultos, precisamos ser mais pacientes. Você que não tem filho. Você precisa aprender a ser paciente com criança pequena, porque você já teve essa idade, você sabe como é. Você quer que uma criancinha de 4 ou 5 anos sente, fique 40 minutos nessa cadeira, dizendo assim, amém, glória a Deus, pastor, eu creio, aleluia. Não vai. A criança é inquieta. Não tem problema, nós precisamos exercitar paciência. Além do mais, tem a área do fundo ali, tem o hall da parte de fora, tem essa linha de apoio, se você quiser usar. O que acontece? Vai fazer bagunça. E a igreja precisa ser paciente, fazer o quê? Mas é importante você entender que você precisa trazer os seus filhos, precisa trazer, mesmo que seja criança. Ah, pastor, mas calma aí, que talvez meu filho, ele não gosta de vir para a igreja. Ele não gosta. Porque quando vai crescendo um pouquinho, começa com isso daí, né? Aí não quero. O meu, às vezes, o terceiro, às vezes, ele diz assim, né? Vai fazer 5 anos ainda. Daí a gente trocando de roupa. Pai, hoje eu não quero ir à igreja. É mesmo? 10 vezes eu brinco, né? Fica aí. Daí a gente se arruma tudo. Não, pai, eu quero ir sim. Mas imagina, vai crescendo e diz assim, eu não gosto de ir, né? Meu filho não gosta de vir, minha filha não gosta de vir. Não gosta. O problema é dele. O problema é dela. Vai vir e acabou. Você precisa dizer isso. Enquanto estiver debaixo da minha chancela, debaixo da minha tutela, vai onde eu vou, faz o que eu faço, congrega onde eu congrego. E assim funciona. Ah, pastor, mas aí parece que, obrigar a criança, mesmo ela não gostando. Quantos aqui já deram remédio ruim para o filho? Já deu? Remédio amargo? Já deu, né? Ele gostou? Não gostou. Por que você deu? Faz bem. Vai melhorar a saúde dele, vai melhorar a saúde dela. Ora, então se você consegue colocar um remédio porque faz bem, até injeção. Já levei filho meu para tomar bezetacil, gente, que é o demônio aquela injeção. Tá lá, dá um mata-leão aqui, trança a perna, estica o braço. Vai tomar. Precisa, vai tomar. Faz bem. Quanto mais ouvir o evangelho. Pastor, mas calma aí, obrigar não é ruim. Não tem que ser o Espírito Santo que convence. É isso que a Bíblia diz, não é? O Espírito convence. A gente arrasta. A gente manda. A gente dá ordem. Vai. Enquanto eu estiver ali, vai. Em 2 Crônicas, capítulo 34, vai falar a história do rei Josias. E o rei Josias, ele foi um rei muito firme. E ele, no seu reinado, ele disse assim, todos irão servir ao Deus de Israel. Todos. Não importa. Não quer. Vai servir ao Deus de Israel. Ninguém que vai adorar a imagem. Jogou todas as imagens fora lá. Daí você pergunta assim, pastor, isso não cheira a algo ditatorial, né? Obrigar as crianças a vir ao culto? O rei Josias fez isso. Obrigou as pessoas. Não vão adorar outro Deus, a não ser esse. Depois vai dizer assim, no capítulo 34. Enquanto Josias reinou,
ninguém se desviou para adorar outro Deus. Ninguém se desviou para adorar outro Deus. Depois que ele morreu, daí é outra história. É a mesma coisa os filhos. Se depois de grandes homens e mulheres formados quiserem fazer o que bem entender da vida, desviar, o problema é deles. Desde que estejam pagando suas contas, óbvio, né? Se sustentando, daí eles podem viver do jeito que eles quiserem. O que nós podíamos fazer, fizemos. Ensinamos. Mas não tem lógica. Não quis vir. Não quis. Calma aí, é você que sustenta? Então tem que ir onde você manda. Isso não é ser duro, isso é ser amoroso. Fala para ele, você quer, não tem problema não. Paga as contas aí, arruma um lugar para você morar, arruma um trabalho, vive sua vida, você escolhe. O dia que vai, se não quiser ir também, o problema é seu. Fizemos o que tinha que fazer. Então nós vemos esses dois grupos de pessoas, né? Primeiro aquelas que levavam as crianças a Jesus Cristo, depois as que impedem as pessoas de ir a Jesus Cristo. Veja, os discípulos, eles repreendem aqueles pais responsáveis por trazerem crianças, talvez achando que as crianças iriam incomodar o mestre, porque essa era a preocupação deles aqui. Talvez na cabeça deles, assim, olha, criança é algo irrelevante, não. O Senhor tem coisa mais importante para fazer. Não, essas crianças eram de suma importância, não eram irrelevantes para Jesus Cristo. Nós vemos aqui os discípulos repreendidos e um estímulo, dizendo, deixem vir a mim esses daí. Em se tratando de filhos, aqueles que têm filhos debaixo de sua tutela, em se tratando de filhos, principalmente crianças, a coisa mais importante que você pode fazer na vida dele ou dela é levá-los a conhecer o Evangelho. Essa é a coisa mais importante que um pai e uma mãe podem fazer. Se você puder deixar um terreninho para ele começar a vida dele depois de casado, ótimo. Se você puder deixar uma casa pronta, excelente. Se você puder dar um carro quando fizer 18 anos, melhor ainda. Mas se você não puder fazer nada dessas coisas, mas fazer o principal, que é levá-los a conhecer a Jesus Cristo, você vai ter cumprido a sua missão como pai e como mãe. É isso que eu e você temos que fazer. E é claro, né? Nós não levamos Cristo só quando trazemos os filhos ao culto, a Cristo quando trazemos aos cultos. É de suma importância que você também ensine em casa, que você seja um exemplo dentro do lar, mas é claro, levá-los para estar junto com a comunidade é fundamental. É tão importante isso que, veja, Jesus Cristo, ele repreende os discípulos raramente. Ele repreende constantemente os fariseus, os escribas, e as poucas vezes onde ele repreende os discípulos, uma delas é justamente essa daqui. Vocês não podem impedir as crianças de vir a mim. Não podem. Deixem que elas venham. Deixem que elas venham. Quando eles atrapalhavam as crianças de chegar a Cristo, aí o Senhor ficava bravo e bravo mesmo. E é tão certo que no Evangelho de Marcos, capítulo 10, né, que é um evangelho paralelo, vai dizer a Bíblia que Jesus fica indignado, porque as pessoas não deixaram as crianças vir a Ele. Indignação. Como assim não traz criança para o culto? Tem que trazer. Jesus ficou bravo, indignado com essas pessoas. Que sejamos, de fato, os primeiros a apresentar Cristo para os nossos filhos, para a nossa prole. Que venhamos a lembrar com toda a dedicação do texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, onde diz assim, que vocês, pais, né, vocês devem ser cheios do Evangelho. E esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. Primeiro dos pais, e tu as inculcarás na cabeça de seus filhos, ao levantar, ao caminhar, ao deitar, ao sentar, em todo o tempo. Mas veja como o versículo começa. E essas palavras, ou seja, a palavra de Deus, ela estará no teu coração, pai, mãe, e depois disso, vocês as inculcarão. Colocar dentro da cuca, literalmente, esse significado, na cabeça de seus filhos. Que venhamos lembrar a importância do que diz o autor de Hebreus, no capítulo 10. Não deixeis de congregar. Senão a gente vai criar um monte de criancinha, jovenzinho, adolescente aí que é desigrejado. Não pode. Esse é o mandamento. E segundo e último para encerrar. Queridos, eu estou com uma tosse seca, tenha paciência comigo, por favor.
Segundo, nós vemos a natureza do reino de Deus. Acompanhe comigo o versículo 16, por favor. Jesus, porém, chamando para si, disse: deixai que as crianças venham a mim e não a impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como essas. Essa declaração aqui, ela tem a ver com a natureza do reino de Deus, óbvio. Agora, primeiramente, nós precisamos saber o que Jesus não quis dizer. E eu vou usar da estratégia que muitos teólogos usam, e, por exemplo, Martin Lloyd Jones, que é um dos meus preferidos, ele sempre usa, né? Primeiro ele diz o que não quer dizer, para depois dizer, de fato, o que Jesus disse. Então, primeiro quer dizer o que Jesus não quis dizer aqui nessa parte, né? Em relação às crianças, o versículo 16 que nós lemos. Chamando para si, disse: deixai que as crianças venham a mim, e não impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como essas. Primeiro, ser como criança não tem a ver com ser infantil, de forma nenhuma. Com ter pouco conhecimento, claro que não. Totalmente desprovido de conhecimento, porque criança é assim, criança não sabe nada. Então, esse ser como criança não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com isso. Não quer dizer também, em hipótese alguma, olha, nós devemos ser como crianças, porque crianças são todas inocentes. Já ouviu isso? Criança é toda inocente. Não é, não é. Isso é uma heresia católica. Dizer que toda criança é um anjinho, toda criança é inocente, não é. A Escritura vai dizer que o pecado original, por conta do erro do nosso representante Adão, passou a todos os homens, sem exceção. Do bebezinho tchucu-tchucu mais bonitinho que você conhece, ao homem mais perverso que você já ouviu falar. É tão certo que Romanos capítulo 5, põe por favor, Caio. Romanos 5:12, vai dizer assim, olha o que Paulo diz. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Davi, no Salmo 51, ele vai dizer assim: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a relação conjugal dos pais dele era pecado? Óbvio que não. Ele está dizendo que a conjunção carnal dentro do casamento é algo pecaminoso? Claro que não. É bênção e é ordenança divina, sabia? É a ordem, né? Casou, enfim, tem que recusar, não, vai. Mas o que Davi, de fato, ele quer dizer com em pecado me concebeu a minha mãe? Não, ele não foi fruto de um adultério, não foi. O que ele quis dizer é que todo ser humano, toda criança que nasce, toda, sem exceção, nela existe um DNA de pecado. Todas. Todas têm o DNA do pecado humano lá de Adão. Por isso Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, aquela natureza pecaminosa que de Adão passou aos meus pais, foi apenas eu nascer. E essa natureza também passou a mim, mesmo sendo bebê. Só que alguns argumentam assim, pastor, mas calma aí, criança não tem pecado, criança vai tudo para o céu, coisinha linda. Criança não tem pecado? Quem te disse isso? Onde você leu na Escritura que crianças são puras? Que crianças não têm pecado? Um bebê, ele pode ainda não ter manifestado os frutos do pecado. Mas a Bíblia diz que a natureza pecaminosa está nele. Em todas as crianças. Eu sei que é só uma analogia, só uma comparação, mas é mais ou menos o seguinte. Imagina que você veja uma mangueira cheia de frutos, cheia de mangas. Agora acho que a gente está na época de manga, né? E cada manga daquela lá é o pecado de uma pessoa adulta. Pecou, nasceu uma manga, pecou, nasceu uma manga. Eu não sei se tem bonsai de mangueira. Sabe o que é bonsai, né? Aquela arvinha pequenininha assim, aquela árvore pequena, lá do seu Miyagi, do Daniel San. Então tem um bonsai de... uma mangueira de bonsai, bem pequenininha, sem fruto nenhum. Então a mangueira que cheia de frutos é um adulto. E o bonsai pequenininho é um bebezinho, tchucu-tchucu, coisa linda. Você pode dizer assim, olha, pastora, segundo a sua analogia, né, se os frutos são os pecados, o bonsai não tem. Ou seja, os adultos têm pecado, crianças não.
Por isso, crianças seriam injustas se elas fossem condenadas. Não tem pecado. Por isso, todas vão para o céu. Não. A condenação vem a todos os homens, não pelos frutos de pecado que nós demonstramos com o decorrer da nossa vida. Ela vem por conta da natureza pecaminosa. Então, seja uma árvore cheia de frutos, ou seja um bonsai de mangueira pequenininho, a condenação é porque é mangueira, e não porque deu ou não fruto. E, além do mais, é apenas questão de tempo. É questão de tempo para que cresça e, então, os frutos apareçam. Mas você quer uma prova cabal de que todos têm a natureza pecaminosa, inclusive crianças? Você quer uma prova irrefutável de que crianças são pecaminosas, mesmo os bebezinhos mais lindos do mundo? Romanos 6:23, Paulo vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ainda que um bebezinho não tenha cometido nenhum ato pecaminoso em si, quantos aqui já ouviram falar de algum bebê que morreu? Já ouviu falar de algum bebezinho que morreu? Um mês? Já viu um bebezinho de 2 meses morrer? Quem aqui já viu? Um mês. Calma aí. Se o salário do pecado é a morte e bebês morrem, é prova irrefutável de que o pecado alcançou a todos. Do contrário, ninguém morreria na infância. Se criança não nascesse com a natureza pecaminosa, como diz Romanos aqui, e como diz toda a Escritura, não morreria. Além do mais, queridos, olha, vá um pouco adiante. Veja as crianças, a inclinação para o pecado que elas têm. Por que você acha que nós precisamos educar os nossos filhos? Ensiná-los o que é correto. Porque se deixarmos eles à solta, naturalmente eles irão para o caminho errado. Naturalmente eles irão para o pecado, porque essa é a natureza deles. Assim como o cachorro não faz força para latir, o ser humano não faz força para pecar. Basta que se dê as oportunidades necessárias. Pega aí para você ver. Eu não precisa ir longe não, pega aqui os nossos filhos aqui. Ó. Solte-os brincando sozinho. Um vai dar um chute no outro. Vai tomar o brinquedinho de outro. Um vai ser mais bravinho, o outro vai ser mais chorão. Se você colocar um brinquedo velho no meio de uma rodinha de criança, você vai causar a Terceira Guerra Mundial. O pau vai quebrar. Pode ser uma boneca descabelada, um carrinho sem roda. Mas a partir do momento que uma criança pega e diz, é meu, automaticamente as outras, que seu quê? Vamos ver esse negócio. Crianças são malignas por natureza. Deixe a criança sem repreendê-la, sem ensiná-la. Deixe a criança entregue a si mesma. E você vai criar um projeto de monstro dentro do seu lar. Todas as crianças. Não são aqueles que, esse aqui parece que é maldosinho desde pequeno. Todas as crianças são más. Eu lembro até hoje, estava numa sala de redação lá do quartel, e eu não sei qual era o tempo que nós estávamos fazendo a redação, e depois estávamos debatendo sobre o assunto. Então eu disse uma frase que para mim é óbvia, mas causou um rebuliço, que eu pensei que eu ia ser até preso. Estávamos falando sobre criança, sobre filho e tal, e um monte de coisa, e eu disse assim, toda criança é um projeto de Hitler. Nossa, para quê? O povo ficou louco. Amigos, professores, ficaram loucos. Que absurdo. Sim, o bebezinho mais bonitinho, largado a si mesmo e às suas vontades, vai se tornar um monstro. Põe ele, por favor, Caio. Olha que bebezinho bonito. Aí, deixa aí. Eu sei que a foto é meio antiga, gente, mas olha que tchucu-tchucu. Olha que bochechinha. Faz dar vontade de apertar. Olha o cabelinho, parece que colocou piniquinho aqui, assim, né? Faz tesourinha. Lindo esse menininho, gente. É menino, tá? Menino. Olho azulzinho. Que é a foto antiga, né? Daí você pensa, pastor, não acredito que uma criança dessa aí pode ser alguém mal na vida. Olha que belezinha. Põe para frente aí. Que coisa! Que coisa! O Hitler também era um tchucu-tchucu quando era pequenininho. Toda criança. Se não for a graça de Deus e a misericórdia,
um árduo trabalho dos pais, ensinando, evangelizando, disciplinando. Toda criança é um projeto de Hitler, sem exceção. Por isso que crianças também precisam ir a Jesus Cristo. Crianças também precisam ouvir o Evangelho. Crianças também precisam se arrepender de seus pecados, porque não tem lógica, como assim? Toda criança é salva. Então Jesus, ele salva por faixa etária? Não, a salvação não é por faixa etária. É mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. Salvação não tem a ver com faixa etária, não tem a ver com a idade, não. Por isso eu e você devemos introduzir o Evangelho de verdade. É você, a partir do momento que você vê que o seu filho, a sua filha já começa a ter uma idade para discernir certo e errado, ir passando conceitos bíblicos e mostrando diversas vezes que Deus puniu de forma dura o seu próprio povo por conta de pecado. Você precisa mostrar para o seu filhinho que ele é alguém podre por dentro, corrupto, e que se Deus não tiver misericórdia e graça dele, ele pode se transformar num assassino, um genocida desse. Eu acho que foi meu filho mais velho, né? Se foi mais velho, acho que foi mais velho. Ele foi mais velho. Eu lembro até hoje, tinha 9 anos de idade. E nós sentávamos todo dia, líamos a Bíblia, né? Ele lia, explicava para mim o que ele entendia, e eu vinha e dava para ele o real significado daquilo que ele tinha lido. Eu lembro de um belo dia, nós estávamos na passagem do Jovem Rico, né? Que é do próximo domingo, se Deus permitir. Estávamos ali na passagem do Jovem Rico, e ele fez a mesma pergunta para mim, do Jovem Rico. Pai, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Aí pergunta, né? E, poxa, filho, está começando a funcionar esse cérebro, que bom, né? E então eu respondi assim como Cristo respondeu. Ora, obedece os mandamentos. Não mate, não roube, não adultere. E o menininho assim, né? Que mais? Tem mais alguma coisa aí? Que isso aqui está tranquilo, favorável. E então, você sabe que crianças mentem, né? Eu disse, não minta, não minta. Eu lembro dele ter parado um instante assim, o olho dele começou a encher de lágrima. E eu deixei, né? Ele começou a chorar, copiosamente. Deixei chorar. Por que você está chorando? Eu vou para o inferno, pai, eu já menti. Então vai, sem Deus, né? Não vai com Deus não, vai sem Deus. Lá que você merece. Vai torrar, vai ser vizinho do chifrudo, vai sofrer o resto da sua vida, eternidade. Queime no inferno, você merece. Aterrorizei um pouquinho de propósito, óbvio, né? Eu lembro que depois de muito choro, aí eu entrei com a graça. Mas ainda existe uma opção, uma saída, uma salvação para você. Então comecei a falar a respeito da graça de Jesus Cristo, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e acreditarmos nele, que somos salvos para aquilo que ele fez, então seremos salvos. Mas a pessoa, ela não vai clamar por graça até ela entender que primeiro ela é pecaminosa, ela é cheia de pecado. Nós precisamos fazer isso, porque via de regra, né, às vezes os nossos filhos criados aqui na igreja, até que é bonzinho comparado com os de fora. Mas eu e você precisamos mostrar a eles que pecado não é apenas aquilo que praticamos de forma externa. Os nossos atos é a motivação do coração, é o desejar o mal, é a inveja. Mostre constantemente isso aos seus filhos. Eles precisam se enxergar como pecadores, como miseráveis, porque só a partir do momento que assim eles enxergarem, a salvação vai estar perto deles. Do contrário, se eles continuarem se achando bons, não tem chance. Mas então, o que Jesus de fato quis dizer, para encerrar, né? O que Jesus quis dizer quando ele declarou, né, que o reino do céu é das crianças, das pessoas que são como crianças? Versículo 16 e 17, acompanhe comigo. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: deixai que as crianças venham a mim e não a impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Como eu disse, né? Não é no sentido de falta de conhecimento, claro que não.
Mas por que Jesus diz, quem não receber o reino como criança, igual criança? Criança é um ser totalmente dependente. Como eu disse, a palavra para crianças aqui é brefos, que significa literalmente criança de colo, lactente. Quer alguém mais dependente do que um bebezinho de colo? Existe alguém mais dependente que uma criancinha dessa? Não. Se uma criança, vai da idade do meu menor, 3 meses, fizeram a caquinha, e os pais simplesmente não trocarem, depois de alguns dias você pode ir ali, morreu, acabou. Pode deixar a mamadeira do lado, o NAN aqui, a água quente aqui, tudo, pode deixar tudo do lado. Ela vai chorar, a bactéria vai começar a comer a sua pele, e essa criança vai morrer, porque crianças são totalmente dependentes, totalmente. Eu falei, acho que na última quarta, eu gosto bastante daqueles documentários da savana africana, né? Minha esposa não gosta de assistir porque eu gosto de ver o leão, chega, come zebra, filhote da zebra, ia nascer o leão, já come tudo, né? Eu gosto dessas coisas. E eu gosto de ver bastante essa questão de parto também, né? Animal, dando cria, essas coisas, é legal. E então, eu estava vendo a girafa, acho que é a semana. Primeiro, se coloca no lugar do filhotinho da girafa. Gente, já nasce tomando um tombo, né? A altura, que para nascer. Já nasce de cabeça. Só que eu estava vendo lá, né? Nasce uma queda de quase 2 metros. Passa um pouquinho, começa a mexer. A mãe está com as patinhas ali. O bichinho vai ficando de pé, tudo torto. 35 minutos em média. Está correndo. 35 minutos. Correndo de galopar mesmo. Uma criança, para andar, é 1 ano, mais ou menos, a média aí, né? 1 ano. 1 ano. Crianças são totalmente dependentes. Então, quando a Escritura diz sermos como criança, é nesse sentido de dependermos totalmente do Senhor. O reino de Deus é dos que são como estas crianças. O reino de Deus é das pessoas que se veem totalmente dependentes do Senhor. É interessante que, veja, a ilustração que Jesus Cristo, que a Escritura vai dar a respeito de nós, quando vai usar um animal, você percebeu que a comparação que a Bíblia faz de nós nós somos leão do Senhor, é isso? Tigres do Senhor. Ou somos ovelha? Ovelha? Você pensa assim, por que será que ele usa ovelha, né? Tantos animais para usar. Chega na sua casa e dê um Google. Modus operandi da ovelha se defender, nenhum. Garras, 0. Dentes para morder, quase banguela. Algum instinto natural de defesa? Medo. Só isso. Pensa num bicho inútil. Literalmente, inútil. Se não tem o pastor preparando um pasto verdejante para a bichinha deitar em paz, ela não deita de medo. Alguns casos de ovelha que se matam por conta de bichinhos que ficam picando o nariz ali, aqueles mosquitinhos, e elas começam a bater a cabeça na árvore, e morre. Faz nada sem o pastor. Aí então Jesus Cristo vem e diz, né? Vocês são minha ovelha. Para que você venhamos a entender que tanto ovelha como criança, precisamos entender a nossa dependência total do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos saber que sem eles nós não somos ninguém. Precisamos entender que nós somos extremamente frágeis. Você, querido, você não pode fazer o que você acha que você pode. Você não pode, eu quero ser um atleta profissional. Não, se Deus não quiser, você não vai ser. Então esse papinho de que, você pode ser o que você quiser, desde que você se dedique. Mentira! Veja, olha o meu tamanho, 1,71. E então, eu lembro uma vez no quartel, eu era atleta, atletismo ainda, não acredita? E do salto e corrida. Você acha que algum dia eu ia ser capaz de correr igual o Usain Bolt? Uma passada dele é 15 minha. Impossível. Então não adianta. Você pode correr como ele. Mentira, tem gente que não pode. Você pode jogar como Messi.
Uma vez meu filho, o segundo, pediu para colocar ele na escolinha, né? Pai, me põe. Eu falei, não, por quê? Você é muito ruim. Nossa, pai, você tem 3 pernas esquerdas, meu filho, não dá. Vou perder dinheiro com você. Faz outra coisa. Eu queria ser jogador. Eu falei, não dá. E no gol? Você também é ruim. A gente chuta a bola, depois de, né? Sabe quando tem delay? A bola passou, daí vai. Faça outra coisa que não seja agarrar uma bola com a mão. Toca piano. Aprendeu? Que maravilha. Então é assim que funciona. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Somos limitados. Limitados. Somos dependentes. Precisamos da graça do Senhor em todo o tempo. Eu gosto, e às vezes, dependendo do lugar que eu vou, que tem piscina, alguma coisa assim, talvez muitos já passaram por isso também. Você pode ver, está lá, a criança na borda e o pai ali dentro da piscina. O pai só está ali porque dá pé para ele, não sabe nadar, mas dá pé, então ele fica. Se ele fala para a criança de 2 aninhos, pula que o pai segura, a criança ela pula na hora, porque ela pensa, meu pai, Michael Phelps, não é nada perto do meu pai é um gênio da natação. Você pode ver a segurança que muitas crianças têm quando o pai dirige. Às vezes está aquele toró, aquela chuvarada, para-brisa ligado no máximo, está a criancinha lá de trás no banco, assim, o pai suando para dirigir, com medo. E a criança, meu pai está no volante, então não temerei mal nenhum. Mal sabe ele que o pai é uma meia roda, né? Passou na 5ª prova na autoescola. Mas por que a criança faz isso? Confia. Confia no pai. Só uma maneira de eu e você recebermos o reino é entendermos que o piloto da nossa vida não é o nosso pai natural, mas é o nosso pai celestial. Sendo dependentes dele, nós podemos descansar. Só uma forma de eu e você recebermos o reino, eu e você sabermos que há um pastor que nos prepara passos verdejantes e cuida de nós. Só uma maneira de receber o reino de Deus. Não é da forma arrogante do publicano, do fariseu, mas daquela forma humilde do publicano, que bate a mão no peito e diz, ó Deus, se propício para comigo, pecador. Só uma forma de recebermos o reino de Deus é nos vermos como crianças, dependentes em tudo. Você precisa entender que você não faz nada por conta própria. Absolutamente nada. Só esse exemplo, né? Uma vez, não lembro qual dos meninos, falou assim, pai, o que é milagre? Às vezes os filhos vêm com umas perguntas difíceis para a gente, né? O que é milagre? E eu comecei a dar exemplos de algum milagre, para ele foi Samuel. Comecei a dar alguns exemplos de milagre. Eu falei, filho, eu comecei mais básico, né? O simples fato de você abrir os olhos toda manhã, isso é um milagre. Sabe o que ele me disse? Pai, esse milagre eu não preciso, esse eu sei fazer sozinho. E a cabeça dele, acordar, gente, quem não consegue acordar, né? Daí vai crescendo e descobre que tem gente que não acorda, que dorme eternamente. Então eu e você precisamos entender que se formos como criança e vermos o Senhor como o único Salvador, e dizermos, ó Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, tem misericórdia de mim. Se assim agirmos, assim o reino de Deus chegará em nossas vidas. Amém?